Boa tarde, irmãos, aqui de Caldas, e os irmãos que nos têm acompanhado aí durante esse período de quarentena, né? Todos nós estamos passando, mas acredito que é um momento necessário, né? Então nós temos que aprender a lidar com isso devagar e ver qual é a vontade de Deus para tudo isso. Então hoje eu vou continuar a série que eu me propus com os irmãos aqui de Caldas e também os que estão nos ouvindo, sobre as perfeições de Deus. Já falamos então do seu juízo, falamos também da sua bondade, né, da sua misericórdia, e nós pretendemos hoje então falar um pouco do conhecimento de Deus, da presença de Deus e do poder de Deus. E a nossa atitude, qual a atitude que nós temos que tomar diante dessas verdades que a nós são reveladas. Sempre lembrando os irmãos e ouvintes que Deus, a nos revelar algo a respeito dele, ele também espera de nós uma resposta adequada àquilo que ele nos revela. E quando eu falo uma resposta adequada, é uma resposta de acordo com a palavra dele. Então, diante de tal manifestação, de tal revelação de Deus, como é que eu devo me comportar diante daquilo que Deus tem demonstrado a respeito de si mesmo? Então, nós vamos trabalhar um pouco isso hoje, meditar um pouco nisso, fazer algumas reflexões sobre isso e fazer as devidas aplicações para o momento que nós estamos passando, né, de crise mundial e também de crise nacional. E como é que nós cristãos, ou como nós que somos cristãos, podemos nos comportar biblicamente e para a glória de Deus diante de situações assim. Relembrando os irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, que se inscreva no canal nosso, né, dá o seu joinha lá. É importante para que o canal seja mais divulgado. E recomendo os irmãos também que divulguem para outros amigos, né, colegas que não são crentes e que são crentes também. Acredito que o estudo da palavra faz bem para todos os crentes verdadeiros e nos esclarece muitas coisas. Então, para hoje, eu quero convidar a todos a lerem comigo lá no Salmo 139. Nós faremos a leitura do Salmo 139. Sempre lembrando os irmãos também que eu estou tentando fazer vídeos curtos. Se por acaso eu não conseguir completar a reflexão desse texto aqui, que é muito rico, né, nesse primeiro áudio eu vou então gravar um outro áudio continuando aquilo que nós começamos aqui. Então nós vamos fazer a leitura do Salmo 139. Convido a todos que abram suas Bíblias lá e vamos refletir um pouco no Salmo 139. A partir do verso 1 diz assim: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra ou dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior e me tecestes no seio da minha mãe, ou de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas mãos são admiráveis, ou as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui
formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda ou havia ainda. Que preciosa para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos de mim, os homens de sangue, eles se rebelam insondosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus nos abençoe. Nós fizemos a leitura do Salmo de número 139. Nós vamos refletir então um pouco sobre esse Salmo. Nós vamos orar a Deus. Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, que é o inspirador das Escrituras Sagradas, que usou homens santos para que registrasse, ó Deus, a Tua vontade, que nós precisamos conhecer hoje, pedimos que nos ilumine e nos capacite a entendê-la, conforme o Senhor assim o quis. Dai graça aos nossos ouvintes, ó Deus, à nossa amada igreja, e permita que os irmãos sejam fortalecidos, edificados, animados, encorajados, e que tenha sempre como disposição de coração a glorificação do Teu nome. Por isso, a Deus, suplicamos que nos ilumine, nos ajude a entender a Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso amado Salvador. Amém. Amados irmãos e ouvintes, nós acreditamos que o Salmo 139 nos revela perfeições de Deus, como por exemplo a sua onisciência, a sua onipresença, o poder que Deus tem, né, de criar todas as coisas e conduzir todas as coisas de acordo com a vontade dele. E também nós acreditamos que Deus é aquele que purifica e limpa o nosso coração. Então o Salmo 139 nos ajuda a compreender isso. É claro que nós vamos usar aqui algumas palavras como onisciência, onipresença de Deus, ou onipotência de Deus, e normalmente os irmãos não vão encontrar esses nomes, né, ou esses termos na Bíblia. Os irmãos vão encontrar na Bíblia, quando se refere ao conhecimento de Deus, que Deus conhece todas as coisas. Então, normalmente os autores bíblicos, eles, quando se referem a Deus ou falam com Deus sobre alguma coisa que eles não entendem, os irmãos me desculpem pela garganta. Então, quando os autores bíblicos não entendem, eles, atribuindo conhecimento a Deus, eles vão dizer que Deus conhece todas as coisas, né? Que Deus tem conhecimento pleno das coisas. É igual também a sua presença, né? O Davi aqui não fala que Deus é onipresente, ele diz que não tem onde esconder de Deus, porque Deus se faz presente em todos os lugares. Então o conceito, a ideia está presente no Salmo. Não os termos, são termos normalmente usados pela teologia sistemática, e muitos deles são usados a partir de são tirados, na verdade, né, porque foram formulados por filósofos. E esses filósofos, então o que a teologia fez? Foi lá e pegou esse termo e aplicou então a Deus, e isso não está errado, é claro que o conceito está ali, né, do termo está ali, mas então esses termos de onisciência, onipresença, os irmãos não encontrarão na Bíblia, e nem onipotência. O que nós encontramos na Bíblia é o Todo-Poderoso. Então falar Todo-Poderoso e falar onipotência é praticamente a mesma coisa. Mas sempre lembrando os irmãos que o termo onipotência também nós não vamos encontrar na Bíblia, mas o Todo-Poderoso sim, né, como aquele que conhece todas as coisas, como aquele que está presente em todos os lugares, conforme os autores bíblicos vão narrando então e tentando explicar
essas perfeições de Deus. Então é importante que a gente inicie falando sobre isso. Então o conceito de onisciência, o conceito de onipresença, o conceito de poder de Deus e do Deus como onipotente, onipresente, onisciente, eles estão presentes aqui no Salmo 139. Agora, o termo onisciência, onipresença e onipotência, os irmãos não vão encontrar aqui nos Salmos, tá certo? Então os irmãos vão encontrar que Deus conhece o salmista em todos os detalhes, os irmãos vão perceber que ele vai dizer que Deus está em todo lugar, os irmãos vão dizer que Deus formou, né, no seio, né, no útero da sua mãe, e lá embaixo então ele vai pedir para Deus guiá-lo, né, se porventura no coração dele houver algum caminho mau. Tá bom, irmãos? Então só para esclarecer os irmãos sobre esses termos que nós usamos, que nós normalmente tiramos da teologia sistemática. Lembrando que teologia sistemática é o conjunto das doutrinas bíblicas, né, que são sistematizadas num livro e que nos dá então a graça de podermos estudar a respeito da pessoa de Deus e também das suas obras, né, dos seus feitos. Então, só que o teólogo sistemático ele vai colocando em ordem para a gente poder então de forma sistematizada, né, e resumida para nós podermos estudar isso. Quando eu falo de teologia sistemática, eu estou falando sobre isso, tá bom? Então vamos lá, o verso 1, irmãos, até o verso 6, eu vou dividir e dar a seguinte estrutura desse salmo. O verso 1 até o verso 6, ficaria a seguinte pergunta: que tanto Deus nos conhece? Do verso 1 até o verso 6. Que tanto Deus nos conhece? Então essa é uma primeira questão. Do verso de número 7 até o verso 12, do verso 7 até o verso 12, que tanto Deus está presente conosco? Qual a intensidade dessa presença de Deus na nossa vida, né? Então, do verso 1 até o verso 6, que tanto Deus nos conhece. Do verso 12 ou do verso 7 até o verso 12, que tanto Deus está presente conosco. E do verso de número 13 aí, ou melhor, do verso 13 até o verso 18, que tanto Deus cuida de nós. Que tanto Deus cuida de nós. E depois do verso de número 19 até o verso 24, como Deus quer que nós nos comportemos diante dele, desse conhecimento dele. Então essa é uma estrutura simples que eu passo para os irmãos, que ajuda a gente a poder então a entender o Salmo de número 139. Então, o tanto que Deus nos conhece, o tanto que Deus está presente diante de nós, o tanto que Deus cuida de nós e como Deus quer que nós nos comportemos diante desse conhecimento que Ele dá a respeito dele. Então vamos para do verso 1 até o verso 6, e o salmista vai mostrar então o tanto que Deus o conhece. Ele diz aí, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Então, do verso 1, irmãos, até o verso 6, o salmista está mostrando para nós o tanto que Deus conhece ele. E essa expressão aí, todos os meus pensamentos, todo o meu caminho, como nós temos aí, a partir do verso 2, ele diz assim, olha, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Aí ele diz, esquadrinha o meu deitar, o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus pensamentos, ou todos os meus caminhos. E aí então, no verso 4 ele diz, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já a conheces toda. Então, todos os meus caminhos e todos os meus pensamentos, o que Davi está relatando para nós, então, é que Deus tem o conhecimento dele absoluto, das suas ações, por isso que ele fala que esquadrinha o meu deitar e o meu levantar. É uma linguagem poética que Davi está usando aqui, mas uma linguagem simples, de alguém que
deita para descansar, se levanta para trabalhar, depois volta a deitar de novo. Então é alguém que está na sua atividade do dia a dia, e Davi como rei tinha as suas atividades de rei. Então, nos seus afazeres diários, Deus sabia e Deus conhecia exatamente o que Davi estava fazendo e o que Davi ia fazer. Então, quando eu falo que esquadrinha o caminhar de Davi, é que Deus conhecia aquilo que ele fazia na sua totalidade de maneira absoluta. Como também eram os pensamentos de Davi. Davi diz que mesmo antes dele pensar, Deus já sabia o que ele iria pensar. Deus já conhecia os seus pensamentos antes mesmo que ele pudesse pensar a respeito de alguma coisa. Então, quando Davi declara isso, amados irmãos, Davi está dizendo que o Deus que ele serve, e ele usa aí novamente o nome Senhor ou Yahvé, né, que significa o Deus redentor, o Deus presente, o Deus que fez uma aliança com o seu povo, uma aliança eterna, de amor, de cuidado, de bênçãos infinitas em Cristo. Então é importante que nós entendamos isso, que esse Deus de Davi, então, é um Deus que conhece Davi na sua totalidade. Então, se nós perguntássemos para o Salmo que tanto Deus conhecia Davi, então o Salmo nos responde: Deus conhece Davi, todos os pensamentos de Davi, todos os caminhos de Davi, Deus conhece todos eles. Então, isso implica que Davi é conhecido por Deus de maneira absoluta. Não existe partes da vida de Davi que Deus não conheça. Não conheça. Mesmo antes de Davi, então, vir a fazer... Me desculpe, a garganta está um pouco danificada, mas não é o coronavírus, não, viu? É a alergia minha que deu uma atacadinha esses dias, mas já está melhorando já. Então, o conhecimento que Davi diz que Deus tem dele é um conhecimento total. É um conhecimento total. Quando nós olhamos para o Salmo 39 e compreendemos que esse Salmo também é nosso, e que eu me enquadro também aqui na mesma situação de Davi, eu entendo também que Deus tem um conhecimento absoluto da minha vida. Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece as minhas ações, Ele conhece o meu caminhar, o dia a dia, o que eu faço. Então, 24 horas por dia, Deus está olhando para mim e Deus tem um conhecimento pleno e absoluto da minha vida. Lembrando que esse conhecimento de Deus, ele é um conhecimento abrangente, né, porque ele abrange todas as áreas da minha vida. É um conhecimento absoluto, porque Deus conhece absolutamente o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Está tudo diante dele, né? É um conhecimento exaustivo, porque Deus conhece todos os detalhes e de maneira exaustiva. Quando eu falo de maneira exaustiva, irmãos, é que nada na minha vida vai pegar Deus de surpresa. Vai causar um espanto em Deus de, nossa, eu não sabia disso. Não, Deus tem um conhecimento exaustivo da minha vida. Exaustivo. E um conhecimento único, porque só Ele conhece aquilo que eu sou na totalidade da minha vida. Porque Ele é o meu Criador, meu Senhor. E Ele me fez, não é? Ele que escreveu os meus dias também no seu livro. Então, esse é o conhecimento que Deus tem da minha vida, como também tinha de Davi, e nós podemos aplicar isso a todo o mundo e a todos os habitantes que há no mundo. Os 7 bilhões e meio de habitantes que nós temos hoje no planeta Terra estão presentes diante de Deus, e Deus tem um conhecimento deles exaustivamente, abrangentemente, infinitamente. Então, esse é o conhecimento que Deus então tem de tudo que Ele criou. Deus é um ser que Ele conhece todas as coisas nos seus mínimos detalhes e de maneira absoluta, de forma que Deus não aprende. Ele não precisa aprender, porque Ele tem um conhecimento inerente nele mesmo. Vamos dizer assim, é um conhecimento subjetivo das coisas, mas Ele não aprende com ninguém. É um conhecimento que está nele mesmo, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Assim é que Deus me conhece. Deus me conhece 100% e em todos os detalhes. E há uma linguagem que nós costumamos usar, que esse conhecimento ele é atemporal. Atemporal por quê? Porque o conhecimento de Deus, ele tem um conhecimento absoluto das coisas que passaram, ele tem um conhecimento absoluto das coisas presentes, e ele tem um conhecimento absoluto das coisas futuras. E esse conhecimento Deus não adquiriu no tempo, Ele adquiriu na eternidade. Porque antes mesmo de nós sermos criados, Deus já nos conhecia na nossa
totalidade. Não é um conhecimento que Deus adquiriu ao longo do tempo, como nós temos que aprender ao longo do tempo. Então, quando nós olhamos para o Salmo, e Davi retrata isso na sua própria vida, ele diz: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda, ou já conheces toda. Então, conhece todo o caminho e conhece toda a palavra. Ele diz que tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Então, ele sabe que Deus, ele tem esse conhecimento total dele, e um conhecimento total que Deus está cercando Davi por todos os lados. O que nos ajuda a entender essa expressão de Davi é o que o apóstolo Paulo fala lá em Atos 17, quando ele está falando com os filósofos atenienses, né? Então ele cita um dos poetas, né, daqueles atenienses, ele diz: olha, nós vivemos em Deus. Os irmãos abram comigo lá em Atos, capítulo 17, só para os irmãos verem como é que o apóstolo Paulo se expressa ali. Atos 17, fazer um pouco de exercício bíblico, né? Então, em Atos 17, o apóstolo Paulo fala assim, aí no verso 27 ele fala assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então veja que o que Paulo está falando aqui é a mesma ideia que Davi disse quando fala que Deus cerca Davi. Então, o que Paulo diz: olha, Deus está tão presente na nossa vida, né? Deus está tão diante de nós que ele nos cerca por todos os lados. Não há como você fugir de Deus. Vamos criar uma ilustração simples aqui, embora temos que sempre tomar cuidado com ilustrações, porque as ilustrações, elas, ainda que boas que sejam, ela tem as suas dificuldades. Mas vamos pensar uma coisa: é como se você fosse jogado no mar e você se visse cercado de água, tanto em cima, como dos lados, como também embaixo. Então é assim que nós também estamos em Deus. Deus nos cerca por todos os lados, de todos os lugares. Então o conhecimento que Deus tem de Davi é um conhecimento total. Também é esse o conhecimento que Deus tem de você, da sua vida. Toda a sua vida passada, toda a sua vida presente, toda a sua vida futura estão diante de Deus de uma maneira absoluta, exaustiva, abrangente. De tal modo que Deus tem um conhecimento dela, não porque ele aprendeu de olhar para você, não. Esse conhecimento ele vem do próprio Deus, porque foi Deus quem te criou. É Deus quem te formou. Então, e é Deus quem também determinou os seus dias. Então, esse conhecimento de Deus é um conhecimento baseado nele próprio, e esse conhecimento baseado no próprio Deus é um conhecimento que é abrangente na totalidade da nossa vida e também do nosso ser. É assim que Davi descreve Deus. E eu confesso para os irmãos que eu também fico tão maravilhado com Davi, porque no verso 6 ele fala assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Então, quando Davi contemplou isso e entendeu isso, ele diz: olha, quem é Deus e o conhecimento de Deus para mim é algo maravilhoso demais, algo tremendo, que para minhas capacidades limitadas, eu não consigo penetrar no mais profundo disso. Mas eu consigo ir até onde Deus então me dá as condições de ir. Então esse é o conhecimento que Deus tem de nós, e naturalmente essa deve ser sempre a admiração que nós devemos ter da parte de Deus. Deus é um ser maravilhoso, é um ser absoluto, é um ser que merece da nossa parte toda a adoração, toda a reverência, todo o amor, toda o estudo e o conhecimento da nossa parte a respeito dele, porque é um ser maravilhoso. E nós não conseguimos penetrar completamente, totalmente o ser de Deus, porque Deus é um ser finito. E nós somos finitos, limitados. Então, irmãos, é isso que nós chamamos de onisciência. Deus conhece todas as coisas, absolutamente, perfeitamente, exaustivamente. E não é algo que Deus aprendeu. Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, e para si mesmo, todo o conhecimento que ele precisa para todas as coisas. Tudo é conhecido por Deus de maneira absoluta e
exaustiva. Nós vamos voltar no próximo áudio para falar um pouco mais sobre isso, mas vamos parar aqui e volto já. Deus abençoe os irmãos até aqui. Nós voltamos para meditar um pouco mais nas perfeições de Deus. Deus abençoe os irmãos.